Muito bem. Iniciando aqui então o nosso trabalho de hoje, o nosso livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de André Luiz, através de Chico e também de Valdo Vieira. Lembrando que nós estamos no 11º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que André Luiz traz para nós. Esse livro que foi publicado, só para a gente lembrar que fazer uma pequena recapitulação do seu histórico, né? Esse livro que foi publicado, deixa eu pegar aqui, pegando aqui a carta de André Luiz, Emmanuel assina no dia 6 de agosto de 1959. E esse livro aqui nós já estudamos sobre as ondas e percepções, conquistas da microfísica, fótons e fluido cósmico, matéria mental, e entramos agora no capítulo número 5, corrente elétrica e corrente mental. Então temos aqui, aqui ainda, só para lembrarmos, nós temos ainda capítulo 6, circuito elétrico e circuito mediúnico, analogias de circuito, depois então mediunidade e eletromagnetismo, cérebro-energia, aí então é só mesmo voltado agora para o mundo espiritual, para a nossa natureza espiritual, na verdade, Depois só no capítulo 15 que ele fala um pouquinho sobre cargas elétricas e cargas mentais, para trazer para nós ali uma pequena analogia, mas o resto depois trata especificamente do tema, do espírito e de mediunidade propriamente dito. Mas é importante a gente ter essa introdução para formarmos bem a base de entendimento de todos esses conceitos que André Luiz apresenta para nós. Bom dia, Andréia. Bom dia, Marion. Vamos lá então, meus amigos. Corrente elétrica e corrente mental. Ele vai trazer para nós aqui algumas definições e conceitos sobre eletricidade. Vou tentar passar para vocês uma interpretação que seja razoável, não pela dificuldade do tema, mas pela própria limitação de conhecimento de cada um de nós, mas com esforço a gente consegue fazer com que essa matéria se torne acessível para todos nós. Vamos lá então. Bom dia, embaixador. Dínamo espiritual. Só para a gente lembrar, o dínamo, ele é um equipamento em que você transforma o movimento em energia elétrica. É muito parecido não, é o princípio fundamental que nós encontramos nas usinas hidroelétricas. Você tem ali aquela turbina, aí então a água faz com que dentro dele se movimente ali um ímã, na verdade ali uma bobina com todos aqueles filamentos de cobre, e aí então ao lado você tem ali aqueles ímãs, Então conforme essa bobina vai se movimentando com grande velocidade, então você começa a criar por indução essa corrente elétrica. Então é assim que a eletricidade é produzida. Então André Luiz traz para nós essa comparação só para lembrarmos que através do movimento você tem ali a geração de energia. E ele vai falar exatamente que nós também podemos produzir as nossas energias mentais seguindo um princípio bastante semelhante. Exato, Elcio. Bom dia, abraço. Vamos lá então. E aqui, nesse primeiro parágrafo, André Luiz já chama atenção, reconhecendo a limitação que nós, encarnados, e a resistência que nós apresentamos ainda, para compreendermos a realidade espiritual de cada um de nós. Embaixador trazendo aí para quem quiser conhecer um pouquinho depois. Então ele diz assim para nós no primeiro parágrafo: ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do espírito, é imperioso convir que no comando das associações atômicas, sob a perquirição do homem, prevalecem as associações inteligentes
de matéria mental. Então, mesmo que durante muito tempo nós fiquemos ali, né, naquela resistência, naquela dificuldade para entendermos a realidade do espírito, e quando nós falamos nesse entendimento, nós falamos, por exemplo, sobre as tantas escolas espiritualistas que nós encontramos no nosso mundo hoje, todas elas, de alguma forma, explorando o mundo espiritual e explorando a natureza espiritual, mas cada uma trazendo ali a sua interpretação. Muitas delas de uma forma bastante fantasiosa. Mas independente disso, né, e a gente coloca a doutrina com uma forma destacada, não pelo fato dela trazer o mundo espiritual e o elemento espiritual como um objeto de crença, mas para nós, na verdade, tanto esse mundo como esse elemento, ambos se tornam pontos de pesquisa, de investigação, diferentemente do que nós encontramos nas demais escolas. Por isso, então, durante tanto tempo, nós temos essa dificuldade de entendermos a realidade do espírito, colocando tudo isso apenas como objeto de fé. Mas quando isso se tornar um objeto, né, se tornar uma realidade para nós, aí sim nós conseguiremos avançar, né, a passos largos nesse caminho de conhecimento, né, de entendimento, inclusive, dos próprios princípios e leis que regem o mundo espiritual. Mas enquanto isso não vem, André Luiz coloca para nós, é imperioso convir, ou seja, independente de acreditar ou não acreditar, nós temos que entender a importância de aceitarmos esses conceitos. De que no comando das associações atômicas prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. Então é a matéria mental que trabalha com a matéria física. E André Luiz colocou isso para nós lá no nosso livro Evolução em Dois Mundos, lá no início, quando ele mostrava que o nosso corpo, a matéria, de um modo geral, ela era ali um resultado dessa ação, dessas associações inteligentes da matéria mental, relativa ali a cada tipo, a cada nível de desenvolvimento de um espírito. Enquanto nós vamos controlando, ainda que inconscientemente, o desenvolvimento do nosso corpo, nós temos inteligências daquelas mais avançadas que controlam, por exemplo, a ação da matéria física de mundos inteiros, fazendo com que astros, fazendo com que estruturas no universo se movimentem, se atraiam, se repelem, né, se repilam, de uma forma controlada por essas mentes. Então, reconhecendo ou não o mundo espiritual, para nós que somos estudantes da doutrina, nós não podemos destacar que toda essa matéria, embora trabalhe dentro de leis que hoje nós estudamos, né, a lei da física, da química, da biologia, nós não podemos esquecer que tudo isso está submetido a uma matéria mental, né, a associações inteligentes dessa matéria mental que controla tudo isso, independente de aceitarmos ou não aceitarmos o mundo espiritual. Se nós negarmos o mundo espiritual, essa matéria mental vai continuar trabalhando da mesma forma. Seria mais ou menos de um modo bastante simplista e superficial eu dizer para alguém, olha, eu não acredito na vida após a morte. Aí o espírito vai dizer, tudo bem, quando você morrer você vai saber. Então quer dizer, acreditar ou não acreditar é uma questão de opinião, mas a realidade não muda em virtude das nossas opiniões, das nossas convicções pessoais. Então é nesse sentido que ele coloca para nós. O espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo. Esse dínamo, aquele gerador de energia que nós conversamos, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo, no laboratório das células, em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Destrinchando aqui, então, ele está dizendo para nós, da mesma forma que um dínamo, que é esse equipamento que nós temos aqui no mundo físico, converte a energia cinética, o movimento, em energia elétrica, para nós também nós temos o trabalho psicofísico, transformando em forças mento-eletromagnéticas. Então ele faz uma comparação, né? Ou seja,
o nosso trabalho mental, o nosso trabalho intelectual, as nossas escolhas, as nossas ações, representariam esse elemento psicofísico. E em virtude daquilo que nós realizamos, nós produzimos essas forças mento-eletromagnéticas. Então a qualidade do meu pensamento será o resultado da forma como eu me movimento no mundo hoje. E isso nós vemos hoje, trazendo isso para a nossa realidade aqui no mundo físico. Né? Ontem, por acaso, assistindo a uma palestra de André Trigueiro, ele falava para mim, na palestra, né, algo muito interessante, falando sobre, né, a visão espiritual da pandemia. Esse era o tema que ele trabalhava. E ele falava assim, que muitas vezes nós vemos pelo comportamento das pessoas, se você usa máscara, se não usa máscara, se você se aglomera ou se você não se aglomera, se você se preocupa com o próximo, se você é indiferente, que tudo isso que nós fazemos, na verdade, é parte da nossa natureza, mas esse tipo de comportamento faz com que nós geremos uma qualidade de energia mental. Se eu sou uma pessoa preocupada com o próximo e ajo na prática da caridade, certamente eu vou produzir uma energia mental elevada. Se eu saio pela rua despreocupado com todo mundo, sem qualquer tipo de proteção, colocando em risco minha vida ou a vida do próximo, eu vou produzir outro tipo de energia mental. Então é isso que André Luiz apresenta para nós, tanto para encarnado como para desencarnado. Então vamos ler novamente para a gente poder contextualizar agora essa realidade. Ele diz assim: o espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação, a transformação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores. Nós agimos e produzimos, a partir dessa produção, dessa força mento-eletromagnética, nós vamos irradiar à nossa volta essa energia, encontrando outras energias semelhantes, e ao mesmo tempo nós também assimilaremos aquelas energias que chegam até nós. Ou seja, nós influenciamos e somos influenciados, não apenas pelas nossas ações, mas pela qualidade do meu pensamento. Porque eu posso, só para a gente poder colocar isso dentro de um exemplo, eu posso estar parado, sentado num local, sem fazer absolutamente nada, em termos de atitudes, em termos de comportamento, de conduta na frente das pessoas. Mas o fato de estar parado não significa que eu esteja pensando, porque eu posso estar parado, olhando para alguém, pensando ali as mais variadas ideias. As ideias positivas, as ideias negativas. Enquanto eu parado fisicamente, a minha mente produz essas ideias e ao mesmo tempo ela irradia essas energias. E aí então eu vou buscar aquele espírito amigo que vem e se afiniza com a minha ideia, eu vou encontrar aquele espírito ainda na condição de ignorância, que vai se alimentar dos meus pensamentos e alimentar os meus pensamentos. Por isso essa comparação que ele coloca para nós. Somos emissores e receptores, nós conservamos e regeneramos essa energia. Aqui o Brás colocou para nós, né, a maior força criadora ou destruidora, o tal pensamento. E o dia que nós tivermos, Brás, a consciência desse poder, aí então nosso mundo se transforma. Mas hoje, como nós vivemos ainda dentro de uma realidade quase que exclusivamente material, a gente se preocupa muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas ideias. E aí, portanto, né, a gente vê exatamente esse grande caos em que a nossa sociedade se encontra e essa mistura de energias ainda negativas dentro desse plano sutil, porque nós produzimos sem termos consciência do efeito disso tudo. O Elcio colocou, né, atinge inclusive a muitos o pensamento positivo ou negativo, dependendo também do receptor. E pelo fato de nós ainda, né, Elcio, sermos completamente inconscientes dessa realidade e ao mesmo tempo sermos altamente influenciáveis pela nossa vulnerabilidade moral,
significa que nós estamos ali batendo e rebatendo o tempo todo sem nos darmos conta disso ainda. Mas vai chegar um momento em que a gente vai compreendendo essa realidade espiritual à nossa volta e a nossa conduta começa a se modificar também, colocando essa lei como princípio fundamental e utilizando essa força sutil à nossa volta a nosso favor. A nosso favor no sentido de progresso, de produtividade, de utilidade, né, de evolução, e não a nosso favor no sentido egoísta. Então nós vemos assim que temos esses conceitos simples, de conceitos básicos, provoca sem dúvida nenhuma uma revolução na nossa vida. Nós selecionaremos a qualidade dos nossos pensamentos, os programas que nós assistimos, o comportamento que nós temos, as relações, os ambientes, tudo se modifica. E aí eu vou pensar que não apenas ali vou fazer aquilo escondido das pessoas, porque é aquele conceito de Paulo de Tarso, que somos observados por uma nuvem de testemunhas, isso será parte da nossa realidade e eu saberei que mesmo escondido, mesmo de uma forma solitária, eu estarei ali envolvido por essas companhias espirituais. E ao mesmo tempo as minhas ideias, essas energias produzidas, também se irradiarão encontrando aquelas que são semelhantes, alimentando e sendo alimentado por elas. Exato, Brás. Por causa da nossa ignorância, o fato de ignorarmos ainda essa realidade por termos essa visão material. E aí, mais uma vez, a gente se lembra da lei do progresso, que Kardec apresenta para nós lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta de que forma que a doutrina espírita pode contribuir para a mudança do nosso mundo. E aí os Espíritos respondem ali mais ou menos, que será exatamente reformando as nossas instituições. Então as religiões se modificarão, as nossas instituições sociais se modificarão, em virtude da compreensão dessa realidade. E não apenas ali criando essas ideias e essas filosofias baseadas exclusivamente no mundo físico. As nossas ciências, os filósofos, a justiça, as religiões, a educação e outras e outras e outras. A nossa cultura. Tudo isso agora gerará em torno dessa realidade espiritual. E aí, quando nós tivermos esse entendimento, nós compreenderemos que a realidade espiritual não diz respeito a você estar encarnado ou desencarnado. A realidade espiritual diz respeito à sua natureza, independente do plano onde você se encontra. Daí então que nós faremos uma grande revolução no nosso mundo. E a tendência é que nessa fase de transição do nosso planeta, essa transição se dará exatamente a partir do esclarecimento que nós gradualmente iremos alcançar. Bom dia, Luiz. O Braço colocou, estou longe ainda, quando pisam nos meus calos, murcho as orelhas e viro as patas ainda. Pois é, Braço, mas acontece, é parte da nossa natureza. Mas a gente percebe que, quando a gente leu aquele interessante artigo, que a gente precisa ler qualquer dia, que fala sobre os níveis do mundo, a gente lembra que no passado, nós simplesmente usávamos a agressividade como um comportamento natural. Hoje não, hoje nós reagimos quando somos provocados. Já é uma evolução. Nós somos ali aqueles indivíduos calmos, tranquilos, até que alguma coisa nos provoque. No passado, nós éramos provocadores por natureza. Então é parte da evolução. Agora, naturalmente, cabe a gente fazer esse trabalho contínuo e constante de transformação e de aperfeiçoamento. Para que, mesmo diante das provocações, nós mantenhamos a nossa serenidade, conscientes dos tipos de energia que nós estamos gerando. André colocou, agora temos que trabalhar para não reagir com entendimento. Parte dessa. A evolução se dá de uma forma gradual, um degrau de cada vez. Se agora nós temos um estado pacífico, uma mentalidade pacífica, e nós somos provocados, vem agora o equilíbrio diante da provocação. É parte do aprendizado. Vamos em frente. Então ele fala para nós aqui sobre a comparação entre o espírito e o dínamo que produz essa energia a partir desses estímulos. A Gerina colocou, poderemos ter conhecimento intelectual, mas sem moral não chegaremos à evolução. Então, inteligentes, nós achamos que estamos no topo da cadeia. Moralmente, a gente ainda discute, a gente ainda sofre os efeitos dessa nossa imaturidade.
E continua. Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-los como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Ou seja, nós absorvemos e nós emanamos. E isso é da natureza humana. Então nós percebemos que convivendo, por exemplo, numa sociedade, né, onde nós temos ali com tantas diversidades de ideias, de tendências, de preferências, de valores, nós temos ali então aquela briga de que cada um irradia e ao mesmo tempo absorve. E aí então vem exatamente o esforço moral para que nós, mesmo sendo influenciados por essas ideias, pelas condutas que nós observamos, nós mantenhamos esse padrão elevado, tendo consciência da nossa natureza e do propósito da nossa existência. Né? O Elcio lembrou aqui, né, reação em cadeia. É assim. Né? Eu lembro de uma imagem que passou num programa educativo, O Mundo de Bikman. Para quem já assistiu, eu adorava aquele programa. Então ele mostrava para nós como funcionava as reações nucleares, no caso de uma bomba, por exemplo, ou na produção de energia elétrica. Então ele colocava assim dentro de um grande recipiente, ele colocava ratoeiras. Então a ratoeira era armada e tinha ali uma bola de ping-pong. E ele colocou ali, vamos dizer, coisa de 100 ratoeiras, uma do lado da outra. E aí então ele era dentro de um recipiente fechado e ele soltou então uma bolinha. A bolinha bateu numa ratoeira, disparou, a bolinha que estava lá pulou na outra, de repente todas estavam ali com bolinhas pulando para todo lado e todas as ratoeiras estavam ali disparando. E aí mostra exatamente isso, né? Que o pensamento, um pensamento que é lançado, ele provoca uma reação em cadeia, inclusive voltando para o próprio emissor. E daí a necessidade de nós criarmos essa proteção a partir dos valores que nós construímos, exatamente para absorver somente aquelas que para nós têm valor, são valiosas. Do contrário, a gente simplesmente absorve e a gente perde o controle das nossas ações, agindo simplesmente por impulso a partir dessas influências. Então é importante a gente pensar no autocontrole. Esse autocontrole de nós recebermos aquela influência, aquele estímulo, aquela provocação e depois nos comportarmos mantendo aquele padrão que nós desejamos. E aí nós falamos sobre padrões, né, aquele nível de padrão mental que nós estabelecemos na nossa evolução, falamos sobre isso na semana passada, evitando exatamente, fazendo com que esse padrão sempre melhore, sempre evolua, mas consciente de que não acontece de uma hora para outra. É um trabalho, é um exercício que acontece com paciência, com perseverança, sempre com essa consciência de que nós estamos nessa linha de progresso. Se nós não tivermos, a gente vai evoluindo aos poucos, conforme as influências vão acontecendo. Porque aí nós não agimos, nós simplesmente reagimos. Porque a ação é uma iniciativa, é o uso proativo do nosso livre-arbítrio. Enquanto que a reação depende de uma provocação. Quando nós tomamos consciência e nós nos tornamos senhores de nós mesmos, aí sim nós agimos conscientemente. Eu não quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero me comportar dessa forma e eu quero atingir esse objetivo. E não simplesmente vivendo de provocações. Ou como a gente vê naqueles para-choques, muitas vezes, de caminhões, né? Minha educação depende da sua. Ou então adesivos, né, que colocam nos vidros dos carros, né? Então olha só a diferença que é você agir e você reagir. Quando nós temos consciência, as nossas ações sempre são objetivas. Se nós não temos objetivos, nós reagimos a partir daquilo que os outros fazem. O Luiz colocou, né, vamos repetindo as lições para os nossos ouvidos até que um dia entendamos. Né? Pois é, e quando nós entendemos, Luiz, virão então novas lições para nós. Ou seja, né, já aprendemos essa matéria, próxima matéria, e vamos continuar ouvindo novamente até aprender. Faz parte do aprendizado, né?
Vamos lá. Gerador elétrico. Próximo item. Recordemos que um motor se alimenta de corrente elétrica fornecida pelos recursos atômicos do plano material. Então ele coloca recursos atômicos, a gente lembra que a energia nada mais é do que a movimentação livre e ordenada dos elétrons, né, que ficam ali em volta dos átomos. Por isso ele coloca os recursos atômicos do plano material. E o motor se alimenta disso. Você vai ligar, por exemplo, um liquidificador, você vai ligar ali uma máquina de lavar, você percebe que para poder movimentar aquele motor, você depende da energia elétrica que vem, né, das nossas tomadas. Simples conceitos. E para simples efeito de estudo e da transmissão da força mediúnica, então ele vai começar aqui agora trazer para nós algumas ideias a respeito da mediunidade. E para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é a substância básica, lembremos-nos de que a chamada força motriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. Então, essa energia básica ela é produzida a partir dessa força que existe em nós. Somos nós que produzimos, são os espíritos que produzem, cada indivíduo se torna um gerador. É ele que produz. E aí, claro, quando a gente estuda sobre a questão do indivíduo, da mediunidade, a gente tem que considerar não apenas a energia que é gerada, mas a qualidade dessa energia também. E ele continua. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Ou seja, né, ele tem ali a força elétrica e também ela produz depois o movimento. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida, sob forma particular, se converte em energia elétrica. Então depende do quê? Desse movimento, daquele movimento físico, para que ele possa então criar, a partir da indução, aquela energia elétrica. Então ele gera, né? E esse motor, nesse caso, ele vai então absorver essa energia e vai produzir o movimento. São dois caminhos diferentes, né? O movimento produz energia e, como caminho contrário, a energia produz o movimento. O aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Quando nós falamos de um gerador, por exemplo, uma pilha, dessas pilhas que nós utilizamos, bateria de celular, bateria de carro, né? Mais fácil da gente entender. Nós temos dois polos, um polo que é negativo e um polo que é positivo. Esse polo negativo, ele é carregado de elétrons. E o polo positivo, ele quer receber elétrons. Por isso, então, nós temos a diferença de potencial. É como se fosse, de uma forma bem superficial e bem vulgar, um é cheio e o outro é bem vazio. A tendência é, então, que esses elétrons carregados nesse polo negativo tendam a passar para esse lado positivo. Daí, então, essa movimentação. Por isso ele coloca a diferença de potencial. Um é mais forte, mais carregado, e o outro mais vazio, digamos assim. Então ele diz assim para nós. Figuremos dois campos elétricos separados. Cada um deles com cargas de natureza contrária. Um lado negativo, o lado da pilha negativo, e o outro lado da pilha positivo. Ok. Com uma diferença de potencial entre eles. A pilha está carregada e os elétrons estão ali acumulados no lado negativo, desesperados para poder sair dali e se movimentar. Estabelecido um fio condutor entre ambos, coloquei ali um fio nos dois, a corrente se improvisa do centro negativo para o positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se desde então a diferença de potencial existente. Então a tendência é que os elétrons, então, saindo de um lado e querendo ir para o lado oposto, chega um momento, quando nós fechamos esse circuito, em que ele se estabiliza.
porque você não tem mais nada gerando, você simplesmente equilibrou a movimentação desses elétrons. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, porque se você estabiliza aquela carga cheia que estava ali do lado negativo e aquela carga vazia do lado positivo, né, aquele espaço vazio, quando eles foram preenchidos, a tendência é manter o equilíbrio. Se eu quero continuar gerando essa movimentação, eu preciso ali ter um gerador para poder fazer com que essa movimentação continue acontecendo. Então ele coloca: se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, por intermédio do qual se nutra constante o fluxo eletrônico entre um e outro, de vez que a corrente circulará no condutor em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. Então você precisa ter, para produzir essa movimentação, sempre ter esse gerador elétrico, para fazer com que a energia continue se movimentando. Porque se nós estabilizamos, você não tem mais nada para movimentar. Foi tudo bem preenchido. Para facilitar, é como se nós colocássemos uma garrafa cheia de água num lado mais alto e uma garrafa vazia num lado mais baixo. A tendência é a água, naturalmente, pela força da gravidade, escorrer dessa garrafa cheia para a garrafa vazia. Mas chega um momento em que a água para de escorrer. Porque coloca-se as duas, vamos dizer assim, numa mesma altura. Então a água estabilizou. Os dois estão no mesmo nível, a gravidade já não funciona mais, acabou. Ou seja, você não tem mais a movimentação. O Elcio colocou mudança constante no campo magnético, né? Cria assim uma corrente. Então essa mudança para poder fazer com que a corrente aconteça, né? Então André Luiz traz para nós aqui agora essa comparação do gerador elétrico para o gerador mediúnico. Vamos agora para a mediunidade utilizando esse exemplo. Idealizemos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas ou fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Aqui, quando ele fala valores positivos e negativos, ele não fala com relação a pensamentos elevados e pensamentos inferiores. Ele coloca para nós na mesma ideia das correntes, né, onde você tem ali, né, o polo positivo e o polo negativo para fins de movimentação desses elétrons. Então ele faz para nós uma comparação entre a entidade comunicante e o médium, como sendo dois campos distintos. E aí então nós temos uma diferença de potencial. Você precisa ter aquele que deseja impulsionar e você tem que ter aquele que deseja receber. Lembremos que aqui nós estamos falando de gerador mediúnico, não no sentido de processos obsessivos. Falamos de uma forma bastante direta sobre mediunidade. Depois, mais para frente, a gente vai pensar, né, na qualidade dessa relação e tudo mais. Mas aqui falamos sobre simplesmente mediunidade. Alguém deseja enviar e o outro deseja receber. Estabelecido um fio condutor de um para o outro, que em nosso problema representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium. Então aqui a gente fala primeiro de um médium ostensivo. Ele tem uma sensibilidade capaz de perceber o pensamento do espírito. No momento em que ele se coloca à disposição, essa conexão se estabelece. Portanto, é o nosso fio condutor. Depois ele coloca, bom dia, soldado. A corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se desde então a diferença existente, pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Então nós temos ali, né, o momento em que o médium se coloca à disposição, o espírito vem e se apresenta, nós temos ali a conexão mental entre ambos, pronto, nós tivemos uma ação neutra,
nessa relação. Não temos mais a movimentação de elétrons, não temos a movimentação de energias. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, ou seja, se nós queremos manter essa relação mental entre o médium e o espírito, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica. O médium tem que estar sempre em condição receptiva. Porque no momento em que ele simplesmente se distrai, por exemplo, essa conexão se desestabiliza. Essa conexão se desliga. Então, por isso, nós colocamos aqui, o médium se coloca à disposição, né? Não em todos os casos, né, Elcio? Porque quando nós falamos no médium ostensivo, né, porque a gente lembra que existe uma diferença entre médium e existe aqui a diferença entre o magnetizador, por exemplo, nesse caso da cura. Então, aquele que tem uma força anímica é uma força que pertence a ele. Quando nós falamos em médium, seja lá em qual condição for, nós falamos necessariamente da relação entre espírito e o encarnado. Né? Então, nesse caso, nós temos ali o médium curador, que quando ele se coloca à disposição de um espírito, ele utiliza essa força que existe nele, esse magnetismo animal, sendo ali influenciado e misturado, digamos assim, com também essa força magnética do espírito. Então nós temos ali o intercâmbio entre ambos, né? Quando no caso ele se encontra, né, nesse transe mediúnico. Então o que é colocado para nós aqui, né? Para a gente sustentar então, você estabeleceu aquela conexão, como é que você se mantém? Primeiro é o pensamento constante do médium de aceitar ou ter a adesão, aceitar, concordar, né, por parte da personalidade mediúnica, através do qual se evidencia incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro, porquanto a corrente de forças mentais destinada à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. Porque é interessante a gente ver em algumas situações, que no caso não é um trabalho mediúnico, mas isso pode também acontecer num trabalho mediúnico, quando nós temos, por exemplo, um médium que quer interferir na comunicação que está chegando. Nós vamos encontrar, nós já estudamos sobre isso, inclusive, lá no livro dos médiuns, que você tem aquele médium que ele quer dar uma qualidade, ele faz isso inconscientemente, ou faz isso conscientemente, quando o espírito traz uma mensagem, e ele quer acrescentar elementos da sua personalidade, da sua mente. Nesse caso, nós percebemos que é, né, essa briga que existe entre a mente do médium e a mente do espírito. Para usar uma analogia muito presente entre nós hoje, nesse período de pandemia, me lembro que nesse fim de semana eu assisti a uma entrevista de um médico intensivista, né? E ele então, ele era chefe de uma UTI, e ele falava sobre essa preocupação com medicamentos que estão faltando, né, para o trabalho, né, da intubação, da manutenção do paciente e tudo mais. Então ele dizia assim, que inicialmente você vai sedar o paciente para que ele fique numa postura bastante passiva para que o aparelho possa trabalhar. Porque o aparelho vai fazer o quê? Num ritmo, né, que é estabelecido, ele vai sempre injetar no pulmão do paciente, né, aquela quantidade de oxigênio. E o paciente precisa receber esse oxigênio. Portanto, ele precisa estar inconsciente. Porque ele vai brigar, porque ele tem um tubo na garganta, ele vai brigar porque ele quer respirar no ritmo dele, do jeito dele, até porque a gente lembra que um paciente nessa condição, ele vai querer respirar com ansiedade, porque ele está sentindo falta de ar. Então, o medicamento vem para fazer com que ele fique, então, naquele estado sedado, absolutamente passivo. E o aparelho, então, pode injetar aquela quantidade de oxigênio naquela frequência programada de uma forma bem tranquila, que o paciente simplesmente vai receber esse oxigênio. Aqui a gente vai encontrar a mesma coisa, eu trouxe para vocês essa comparação.
né, essa ilustração mais concreta para a gente poder entender o que acontece nesse campo mental, nesse campo sutil, que nós nem sempre observamos. Muitas vezes o espírito quer fazer a transmissão de uma ideia e o paciente não aceita. E aí então aquela dificuldade, o espírito enviando ali, né, olha, eu quero que você fale isso, eu quero que você transmita esse pensamento, e o médium então fica ali resistindo. No caso dos médiums, né, bem, digamos assim, bem instruídos, bem orientados, eles compreendem, né, a função de ser um instrumento de comunicação. Mas e no caso daqueles médiums, por exemplo, né, o médium que está em processo de desenvolvimento, ou aquele que inconscientemente é médium, porque a mediunidade acontece inclusive fora do ambiente mediúnico, e aí então alguém que está em casa, um espírito transmite uma ideia, mesmo que seja positiva, e ele então fica ali, né, preocupado, e tem exatamente esses bloqueios que de fato acontecem. Então nós vemos assim o que é essa briga mental. Por isso que a manutenção, como é colocado nesse ponto para nós aqui, se nós quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, ou seja, dessa conexão estabelecida entre médium e espírito, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que nesse caso é o pensamento constante de aceitação do médium. Mas por que o médium tem que ser assim? Porque o espírito já está ali para transmitir a ideia. Se o médium não colaborar para aceitar essa ideia, ele vai criar esse bloqueio para que haja essa movimentação. Então a gente vê que é bastante lógica essa colocação de André Luiz, da importância do médium nesse trabalho e o pensamento constante em aceitar essa participação nesse trabalho. O Elcio colocou lá em cima, né, quanto menos intervirmos, né, melhor será, desde que filtremos os inconvenientes. A gente fala nesse caso aqui, né, Elcio, do trabalho mediúnico de uma forma orientada, de uma forma organizada, dentro do padrão. Agora, é claro que nós vamos entrar depois em detalhes da importância da forma como o espírito se comunica, do médium estar sempre vigilante naquele conteúdo, para que ele possa controlar a manifestação, no caso, por exemplo, em trabalhos com espíritos sofredores, trabalhos com obsessores, em outros casos também, né? O Luiz colocou, podemos considerar, né, o endemoniado como médium? No caso aqui, o endemoniado, né, o Luiz, a ideia do demônio, né, a gente vai, claro que é uma figura mitológica, mas a gente pode colocar de um espírito perturbado, um espírito obsessor, nesse sentido, né? Quando nós colocamos uma pessoa que se encontra sob a influência desse espírito, certamente ele é um médium. Porque o médium não é apenas o trabalhador, o médium, a mediunidade, né, o médium é a condição daquele que consegue perceber, que tem uma sensibilidade para perceber o mundo espiritual. E você tem pessoas que têm essa percepção, têm essa sensibilidade, mas ele não educa, ele não trabalha, ele não compreende, e portanto, dependendo da forma como ele se relaciona com o mundo espiritual, ele sofre essa influência de uma forma negativa. Então, se essa influência acontece de uma forma clara, de uma forma ostensiva, trazendo ali prejuízo para aquela pessoa, certamente ele se coloca como médium. Tá? Então a ideia do endemoniado nós podemos colocar do obsediado, é um termo mais correto que nós podemos usar. Né? Até porque a ideia do endemoniado vem ali a ideia, como eu falei para vocês, da figura mitológica, do demônio, né? Que o Espiritismo já esclareceu com muita clareza para nós, com muita facilidade, né? A Gilda colocou, né, e a energia dos demais da mesa, né, numa reunião mediúnica, não vai interferir na transmissão da ideia do comunicante, dificultar, por exemplo? Gilda, a gente vai estudar isso um pouco mais para frente, quando o André Luiz aprofundar um pouco mais, mas a gente vai perceber que nessa relação de um trabalho mediúnico, quando nós falamos sobre essa diversidade de energias que se movimenta, né, entre os indivíduos, falei para vocês que numa sociedade como a nossa, essas energias se movimentam de uma forma caótica, com qualidades diversas, com intenções diversas, um absorvendo mais, o outro absorvendo menos. Quando nós falamos de uma reunião mediúnica, nós temos ali levar como princípio fundamental que todos estão comprometidos com o trabalho. Então pode acontecer de um médium
não estar bem psiquicamente, não estar bem emocionalmente, dele causar alguma interferência. Mas aí, nesse caso, a gente vai entender um pouco mais que depois os próprios espíritos podem anular, né, ou isolar aquele médium, aquele trabalhador, que no caso faz o trabalho de sustentação, ele pode então isolar aquele indivíduo para que a sua mentalidade, para que as suas para que as energias que ele irradia, as vibrações que ele emana, não prejudiquem o trabalho. Mas esses são detalhes, né, que a gente vai encontrar depois na rotina do trabalho mediúnico. Porque aí a gente vai entender os detalhes. Não é simplesmente o espírito vem, se comunica, o médium vem, aceita a comunicação. Nós temos ali elementos de educação, temos ali da diferença para o médium, nós temos ali da influência externa, da forma como o espírito vai se comunicar, e nós vamos entrar em muitos detalhes mais para frente para entender exatamente de que forma que acontece essa conexão. Tá bom? O Luiz colocou nessa, por isso que os evangélicos dizem que os espíritas lidam com demônios. Sim, né? Porque a gente lembra sempre, né, Luiz, que a visão que se tem do mundo espiritual depende muito do esclarecimento de cada indivíduo, ou de cada grupo, ou de cada filosofia. Se, por exemplo, né, dentre os evangélicos, nós lembramos que existe ali uma educação religiosa que parte de textos muito antigos, como, por exemplo, lá em Deuteronômio, um dos livros, né, do Pentateuco, lá no comecinho, que fala, por exemplo, da proibição de evocar os mortos. E aí, portanto, então, ficou estabelecido que Deus não permite que um espírito bom se comunique, mas que os demônios podem interferir na vida das pessoas. Como os espíritas, então, conversam constantemente com espíritos, eles trazem essa visão, e quando você fala, mas o espírito que está se comunicando comigo é um espírito muito bom. Ah, mas o demônio ele tem cheio de artimanhas, né? Ele é muito malicioso, ele te envolve, ele te engana e tudo mais, sem conhecer a realidade do mundo espiritual. Kardec fala bastante sobre isso, se você quiser conhecer um pouquinho mais, no livro O Céu e o Inferno. Lá na primeira parte, ele trata exclusivamente de elementos dogmáticos, né? Ele fala sobre anjos, demônios, céu, inferno, proibição da mediunidade. Ali você vai ter os argumentos dele bastante claros a esse respeito. Tá? Sim, né? Cada um você vai trazer uma definição a partir do entendimento que você tem. Se você não compreende, é mais fácil você generalizar, né, para trazer ali uma opinião que você tem, um dogma que você conhece, né? Dudu colocou, né? Uma vez um amigo médium estava a trabalhar mediunicamente quando eu via um romano vestido com as roupas do exército romano atrás dele, né? E o amigo bloqueava a vontade do espírito que queria enviar uma mensagem. E o doutrinador não viu o que acontecia. Eu então entrei na conversa com o soldado romano para que se afastasse um pouco do médium, pois essa energia pulsava forte e trazia o bloqueio para a mensagem. O romano se afasta e o médium inicia a comunicação muito grande, né, e bem forte sobre o que estava a ser colocado no trabalho na hora. Né? Por causa disso, por interferir nesse processo, fui afastado do trabalho por disciplina, por indisciplina nesse caso, né, Dudu? Eu era médium novo, né, na TM. O que é TM? Coloque para nós essa sigla, eu não conheço. E não entendia isso, né, esse afastamento. Por 2 semanas, trabalho mediúnico, né? Por 2 semanas, que para mim não adiantou em nada, né? Pois é, a gente ainda tem isso, né? Muitas vezes o espírito ali, ele pode influenciar, transmitir vamos dizer assim, fazer uma transmissão em alta voltagem, sem que o médium, né, como aparelho receptor, esteja em condições de manter o equilíbrio para receber aquela mensagem. É aí que a gente vai entrar, inclusive, de médium, por exemplo, que trabalha com o caso de suicidas, no caso de obsessores, espíritos muito agressivos. Se ele não tiver um psiquismo equilibrado para entrar em sintonia com esses espíritos, né, e permitir um trabalho que seja bem organizado, um trabalho equilibrado, ele sofre as consequências. Então ali a gente não está falando em termos de qualidade, se é muito boa, se é muito ruim. A gente está falando da intensidade. Digamos assim, é uma irradiação de alta tensão. E você coloca naquela lâmpada frágil, rapidamente ela queima, né? Então por isso que é importante a gente perceber isso também. Chaconete colocou, né? Eu ouvia muito dizer, né? Deus é grande, mas o diabo
não é pequeno, né? Pois é. Né? Ainda conviveremos muito tempo ainda com essas ideias. Para um leigo, isso tudo realmente pode parecer uma grande bagunça, né? Por isso que a doutrina espírita, Luigi, ela exige de nós um estudo constante. Um estudo constante e um estudo bem proveitoso, para que você possa assimilar, desde o início, né, aquele beabá básico de entender exatamente o que é o mundo espiritual, qual é a nossa natureza, como se estabelece essa comunicação, para depois a gente entender por que as coisas acontecem. Vocês se lembram, né, que agora ficou proibido de fazer isso, né? Mas no passado, nosso passado não muito distante, tínhamos alguns canais religiosos na televisão que transmitiam aquela sessão de descarrego, onde você tinha aquele médium que ficava todo curvado e ele falava de com uma voz estranha, e o pastor ficava ali em cima, né? Sai demônio, que não sei o quê, em nome de Jesus e coisa e tal. Para você chegar naquele ponto, para você entender aquela realidade, é importante que você tenha um embasamento, né, muito sólido para entender quem é o espírito, por que ele se aproxima daquela pessoa, qual é a força que por exemplo, né, um doutrinador ou um religioso tem ali para poder fazer com que aquele espírito se afaste. Não, Brás, a gente está falando de uma forma real, sem tirar a parte da simulação que acontece com certeza, né? Mas dentro de um fenômeno real, concreto de mediunidade, é importante a gente ter esse entendimento geral para poder fazer uma leitura correta daquilo. Se você não tem essa leitura, você vai interpretar dentro do folclore de cada um, né? Mas a gente vai entrar depois, pessoal, com o passar do tempo, a gente vai aqui com o avançar dos nossos capítulos, a gente vai entender exatamente porque André Luiz ele é bastante detalhado aqui nesse livro, ele vai trazer essa oportunidade da gente analisar todos esses casos. O Dudu colocou em cima, eu vejo a energia do médium e do espírito por vezes, né, no trabalho, na tarefa mediúnica. Né, e realmente é uma turbina, né, de fato é. A Angelina colocou, estava a pensar o que aconteceu no período que iniciei a doutrina, vindo de uma religião diferente, os espíritos chegando à nossa mente sem poder entender. Agora percebo que foi preciso passar 2 dias inconscientes para assim entrar nessa parte da caminhada, né? Exatamente esse processo, né, de ajuste, de adaptação, de compreensão, porque muito medo vai sendo gerado, principalmente para quem vem de outra religião, né, Angelina? Dudu colocou, né, os médiuns sintonizados do mesmo intuito, né, formam uma geração de energia forte e turbinada, muito veloz, incrível, né? Bem legal. Vamos lá então, pessoal, avançando um pouco mais aqui para nós. Próximo capítulo, próximo item, quer dizer, átomos e espíritos. Vamos lá, pessoal. Para entendermos com mais segurança o problema da compensação vibratória na produção da corrente elétrica e, de outro modo, da corrente mental, lembremos-nos de que, conforme a lei de Coulomb, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta, né, sinais contrários. A gente lembra que as energias diferentes se atraem e as energias semelhantes as cargas diferentes se atraem e as cargas semelhantes se repelem. É isso que André Luiz coloca para nós, né? Então ele diz assim, conforme a lei de Coulomb, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta se atraem. A gente vai lembrar de forças, né? Quando nós estudamos em física, a diferença entre força centrípeta e força centrífuga. Força centrífuga é aquela da máquina de lavar, quando você está ali, né, enxaguando a roupa. Então gira aquele motor e a água vai saindo pela parede do tanque. No caso da força centrípeta, é o que a gente vê num redemoinho, que acontece quando você tira a tampa, por exemplo, de um ralo. Então a tendência é fazer com que toda aquela água vá para aquele centro e aquele centro então canalize, né, aquela força que está ali se aglutinando no meio. Então é a diferença entre força centrípeta e força centrífuga, que André Luiz faz a comparação. No caso aqui, sinais contrários, positivo e negativo, tendem a se aproximar. Ou furacão, por exemplo, né? Então a gente tem aqui a tendência é que essas duas forças, essas duas cargas de sinais contrários, elas tendem a se aproximar. Portanto, a força centrípeta é aquela força que atrai para o centro.
contrabalanceando-se essa atração com a repulsão, ou por elas experimentada ante as cargas de sinal igual ou de força centrífuga, como o próprio nome diz, centrífuga. Do centro foge para os lados. Né? Conceitos básicos de física, só para a gente lembrar aqui. A harmonia eletromecânica do sistema atômico, quando se fala eletromecânica do sistema atômico, é exatamente ali a manutenção do equilíbrio entre cargas, né? Porque um elemento químico neutro significa, por exemplo, o hidrogênio. Ele tem uma carga positiva, que é o seu próton, e tem uma carga negativa. Se nós mudarmos isso, colocarmos, por exemplo, duas cargas negativas e uma positiva, eles se encontram em desequilíbrio. A gente forma ali um íon, né? E esse íon então mostra que ele está eletronegativamente carregado em vez de neutro. Então é isso que ele vai falar para nós aqui. A harmonia, quando ele fala em harmonia, ele fala em equilíbrio. Vai lá então, Elcio, bom trabalho aí. A harmonia eletromecânica do sistema atômico se verifica toda vez que se encontre neutro, ou mais propriamente, quando as unidades positivas ou unidades do núcleo, é o caso dos prótons, estão em número idêntico ao das negativas, ou aquelas que se constituem os elétrons. Estabilidade essa que decorre dos princípios de gravitação nas linhas do microcosmo. Então ele fala microcosmo quando ele fala sobre aquilo que acontece, né, no nível atômico. Então temos ali aquela quantidade normal de cargas. Se você tem um elemento eletronegativamente, a tendência dele é querer se livrar desse elétron para manter o equilíbrio, porque todo átomo deseja o equilíbrio. Afirma-se, desse modo, que existe uma unidade de diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico quando a ação efetuada para transportar uma unidade de carga de um ponto a outro for igual à unidade de trabalho. Então, trabalho significa movimento. Para que você provoque esse movimento, você precisa ter uma carga maior para poder provocar essa ação. Porque, do contrário, ele vai ficar quietinho. Está ali bonitinho, quietinho, equilibrado, está ali, né, depois do almoço, vendo uma televisão e tal. Se ele tem que trabalhar, ele precisa de uma motivação. Nesse caso do átomo, essa motivação vem através da energia. Depois ele continua. Entendendo-se que os mesmos princípios predominam para as correntes de matéria mental, embora as modalidades outras de sustentação e manifestação, somos induzidos a asseverar, por analogia, por comparação, que existe capacidade de afinização entre um espírito e outro, quando a ação de plasmagem e projeção da matéria mental da entidade comunicante for mais ou menos igual à ação de receptividade e expressão da personalidade mediúnica. Se um átomo, para ficar estável, ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, cargas negativas e cargas positivas, no caso aqui da comunicação mediúnica, nós temos então ali aquele espírito que vai transmitir aquela carga de matéria mental, e nós temos aquele espírito que vai, aquele médium, que vai receber aquela carga de matéria mental. E aí a gente vai entrar então na questão da afinidade. O espírito vem para trabalhar ou vem para ser auxiliado, e o médium se coloca à disposição para esse trabalho ou para esse auxílio. E aí então nós temos uma afinidade entre ambos, uma harmonia entre ambos. Força eletromotriz e força mediúnica. Força eletromotriz provocada pela movimentação de elétrons e a força mediúnica. Vamos fazer uma comparação para nós compreendermos melhor aqui esse processo. Compreendemos que se dispomos em toda parte de fontes de força eletromotriz, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas, encontrando-as a cada passo na extensão da indústria e do progresso. Então ele coloca para nós que se nós olharmos hoje para o mundo,
nós vamos encontrar essa ideia da força eletromotriz em todos os lugares. A indústria usa eletricidade, o carro usa eletricidade, nós temos ali, né, os metrôs, os trens, os celulares, televisores, em todo lugar nós temos. Então, da mesma forma que essa fonte de força eletromotriz se encontra dispersa pelo mundo todo, para todos os lugares, temos igualmente variados mananciais de força mediúnica, mediante a permuta harmoniosa, consciente ou inconsciente, dos princípios ocorrentes mentais, sendo possível observá-los em nosso caminho, alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural. Então, da mesma forma que nós temos fontes de energia e equipamentos sendo alimentados por essa força, nós vamos encontrar no mundo como um todo espíritos atuando, transmitindo essas ideias de socorro e de expansão cultural, ao mesmo tempo que nós temos mentes encarnadas que recebem essas inspirações. Em todo lugar. Eu assistia, nesse fim de semana, um documentário que mostrava sobre essas tradições folclóricas no Brasil, no Nordeste, no Norte do Brasil em especial, também no Sudeste, né? Mas mostrava, né, aquelas bandas, né, de pífaro, por exemplo, de rabeca, danças folclóricas, por exemplo, no frevo, no maracatu. E a gente via assim naquelas cidades pequenas do Nordeste, a gente pode ver isso com bastante facilidade quando a gente vê em épocas de São João, naqueles lugares bem distantes do Brasil, onde se mantém ainda aquela tradição da dança, né, daqueles grupos muito interessantes. A gente vê aqueles grupos de homens, né, que estão ali, que tem grupos de dança em que mulheres não participam, é bem interessante isso, fazendo parte daquela tradição cultural e tudo mais. E a gente pode estender isso pelo mundo afora. Você vai na África, você vai na Europa, na Ásia, aqui nas Américas, na Austrália, e a gente vê aquelas pessoas, né, convivendo, se relacionando, recebendo ali, né, orientações, se esclarecendo cada vez mais, alcançando o desenvolvimento cultural. O que nós não observamos, né, e eu vendo esse documentário, eu olhava então aquelas pessoas e pensava assim, será que elas se dão conta? É impressionante, né? Depois que a gente estuda a doutrina espírita, não tem mais como evitar isso, né? Você olha para ela e pensa assim, será que essa pessoa sabe que está encarnada? Será que ela tem ideia que ela está sendo influenciada por um espírito? Isso no caso positivamente, né? Porque a gente lembra que naquelas manifestações religiosas, por exemplo, quando a gente vê, né, aquelas procissões que acontecem, assim, seja em grandes cidades, em pequenas cidades, em centros urbanos, em interiores, aquela manifestação religiosa, há tantos espíritos ali junto daquelas pessoas, estimulando-as à alimentação da fé, da religiosidade, da espiritualidade e tudo mais, sem que elas se deem conta. Por isso que coloca para nós aqui, né, André Luiz, ele diz assim, né, que temos igualmente variados mananciais de força mediúnica mediante a permuta harmoniosa, consciente ou inconsciente. Desses princípios ocorrentes mentais, aí sendo possível observá-los em nosso caminho, alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural. E aí a gente pode colocar também a mesma coisa, né? Não apenas no socorro às necessidades humanas ou de expansão cultural, mas no fortalecimento da fé, no auxílio, né, no socorro àquelas pessoas. Então a gente vê que existem espíritos convivendo conosco o tempo todo. Aqui André Luiz coloca, claro, sempre de uma forma positiva, sem pensar em processos obsessivos, sem pensar nesses dramas que a nossa humanidade ainda vive. Mas ele fala de um modo muito natural. E depois ele coloca, usinas diversas espalham-se na paisagem terrestre. Essas usinas são os espíritos, né? Alentando sistemas de luz e força
na criação do conforto e da atividade em cidades e vilarejos, campos e estâncias e associações mediúnicas de várias espécies se multiplicam nos quadros morais do mundo. Então, se usinas diversas se espalham pelo mundo afora para luz e energia em vilarejos, cidades, campos e instâncias, nas associações mediúnicas também se modificam nos quadros morais do mundo, nutrindo as instituições maiores e menores da religião e da ciência, da filosofia e da educação, da arte e do trabalho, do consolo e da caridade, impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico. Então olha que bacana, né? A gente vê então a impressão que dá assim, bom, eu tenho aquela pessoa que é médium, aquele outro que é médium, naquele centro espírita, e o resto do mundo não tem espírito fazendo nada. A gente vai lembrar, pelo contrário, quantos e quantos espíritos estão associados àquelas pessoas, àquelas famílias, àqueles grupos de um modo geral, inspirando neles esses estímulos de progresso e de evolução, nos mais variados campos da natureza humana. E tudo isso acontece por quê? Porque nós temos a possibilidade de estabelecermos essas associações mediúnicas, para que essa inspiração do plano espiritual nos atinja, para não pensarmos que nós simplesmente vivemos sozinhos e agindo pela força da natureza. Nós somos, na verdade, constantemente estimulados a sempre buscarmos esse caminho do melhor. E para isso nós temos então espíritos que trabalham, como eu falei para vocês, individualmente, pequenas coletividades, grandes coletividades. Deixa eu só ver o finalzinho aqui para nós. Temos um trechinho aqui, deixa eu dar uma avançadinha aqui também, né? Aqui ele só complementa. Fontes de fraco teor. Possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica dotadas de fraco teor, nos processos não industriais, em que obtemos a eletrização por atrito ou por contato, a indução eletrostática e os efeitos diversos, tais como o efeito piezoelétrico, vulgarmente empregado na construção de microfones e alto-falantes, peças destinadas à reprodução do som e ao controle de frequência na radiotecnia. Efeito termoelétrico utilizado na formação de pirômetros elétricos que facultam a aferição das temperaturas elevadas e o efeito fotoelétrico, aproveitando em várias espécies de medidores. Aqui é bacana que o André Luiz apresenta para nós, que ele fala assim que a energia elétrica no mundo ela está muito mais presente do que nós imaginamos. Só que elas não são aproveitadas. É o caso, por exemplo, que a gente pode ver na nossa atmosfera, quando existe ali, né, aquela eletrização por atrito, né? Então você esfrega uma blusa de lã, por exemplo, num lápis, e ali você produz a energia eletrostática. Mas essa energia você vai fazer o que com ela? Nada. Então você tem energia térmica, energia luminosa, que está no mundo todo, mas que para nós não tem utilidade porque nós não temos como aproveitar. E ele utiliza isso, que essas fontes de fraco teor, convivendo com aquelas de grande teor, que podem ser utilizadas e aproveitadas, né, na produção aqui do nosso mundo de modo geral, ele diz assim: em analogia de circunstâncias, assinalamos em todos os lugares os mananciais de força mediúnica a se expressarem por mais fraco teor nos processos não ostensivos de ação, do ponto de vista da evidência pública, pelos quais servidores abnegados do bem conseguem a restauração moral desse ou daquele companheiro rebelde, a cura de certo número de almas doentes, a repetição de avisos edificantes, a assistência especializada a múltiplos tipos de sofrimento ou a condução enobrecedora do grupo familiar a que se devotam. Então a gente não está falando de médiuns ostensivos, mas de todos aqueles. Lembra que Kardec coloca para nós no livro dos médiuns, todo indivíduo pode ser considerado como médium. E aí então o que a gente vai diferenciar
é o médium ostensivo do não ostensivo. Mas o não ostensivo não deixa de também ser influenciado por esses espíritos, que estão ali inspirando novas ideias, inspirando motivação, inspirando para realizações. E aqui ele coloca, né, na realização, por exemplo, na transformação de um indivíduo rebelde, num trabalho caritativo, no auxílio a uma pessoa que precisa, na condução enobrecedora do grupo familiar, simplesmente por essa ideia da inspiração, do trabalho feito com pessoas que sequer se dão conta. Questão 459. Os espíritos influenciam em nossas escolhas, em nossas atitudes, muito mais do que nós imaginamos, de sorte que são eles que nos guiam nesses processos. Então, a mediunidade ostensiva, ela mostra para nós a presença dos espíritos e a força dessa comunicação. E a mediunidade não ostensiva está ali presente, fazendo com que todos nós sejamos influenciados o tempo todo. E André Luiz foca naturalmente aqui, como eu falei para vocês, o lado positivo desse trabalho. Para finalizarmos, em todas as atividades mediúnicas, porém, nas quais a mente demande a construção do bem, sejam elas de grande porte ou singela apresentação, a importância do trabalho a realizar e a luz da vida superior são sempre as mesmas, possibilitando ao espírito a faculdade de falar ao espírito na obra incessante de aperfeiçoamento e sublimação. Então o que nós vemos aqui é que nessas atividades mediúnicas, mesmo as não ostensivas, que acontecem de uma forma silenciosa, sutil, essa luz divina tende a nos envolver e a nos influenciar, sempre visando esse progresso. Então, por isso que é importante quando a gente lembrar, né? Mas eu não sou médium ostensivo, sou médium porta de cerejeiro, vocês lembram, né? Até o momento em que a gente começa a ter consciência de que a influência espiritual não acontece junto a nós apenas de uma forma ostensiva, mas acontece de uma forma sutil. Sutil, porém, não menos intensa. Finalizamos por aqui, então, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Só para rapidinho para ler para vocês aqui. A Angelina colocou, né? Por isso é que é importante o estudo para o médium compreender que está nos lugares servindo a qualquer, né, qualquer ser que precisar. Então é importante isso também. O Luigi colocou, né? Imagina uma pessoa com apenas o fundamental entender isso, né? Pois é, Luigi, mas é importante a gente levar essa mensagem para que essa pessoa possa entender. De uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma esclarecedora. Sem esses exemplos que André Luiz colocou naturalmente, que aqui o livro realmente ele tem um conteúdo técnico. Mas o que a gente vai perceber é que, nesse caso, nós vamos traduzir isso de uma forma simplificada para que ele possa compreender. E a Dudu trouxe para nós, né, aqui, muito obrigado pela participação desde já. Diz assim para nós: traga sua melhor energia para o irmão que precisa levar seu recadinho, para que o irmão que precisa levar seu recadinho estar mais aberto ao que é levado. E se o amigo médium está ligado, focado, orou, se preparou, e na sua seriedade contribui para a comunicação, para que a mensagem seja passada, isso ajuda muito ao médium e aos trabalhadores do momento. E o importante, ajuda muito com esse irmão que mostra na sua felicidade que no gota a gota ele vai diluindo através de questões sofredoras e até benevolentes, um trabalho que ele pediu para ser realizado de forma séria, responsável e digna de poder ter colocado seu recado ou testemunho no trabalho realizado para a melhora de todos que ali participam, de um momento que só quem participa sabe o amor gerado entre o corpo mediúnico e a mente daquele que traz o recado que precisa ser passado naquele momento. Turbine seus pensamentos para que a máquina mediúnica gere só processos de ajuda a todos. Deixa eu ver aqui. Está colado então, Lu. Muito obrigado pelo recado, pela participação, fortalecendo em nós aqui agora mais ainda, né, esse entendimento
da importância, né, principalmente do médium, que é ostensivo, mas não menos importante para aqueles que não são ostensivos, mas estão ali como trabalhadores dispostos para boas realizações. Porque aquele que se coloca à disposição de um trabalho nobre, nós sabemos disso e agora estamos entrando numa visão mais técnica, aquele que se coloca à disposição de um trabalho nobre assimilará as ideias daqueles espíritos também afinizados com esse trabalho nobre. Então, trabalhar no bem faz com que nós formemos uma cadeia de pensamentos voltadas para aquele bem. E aí nós somos fortalecidos, estimulados, incentivados às melhores realizações. Se o nosso trabalho pode ser bom, será melhor ainda feito em conjunto. Então, por isso, pensamento sempre voltado para o bem, né? Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Finalizamos, inclusive, aqui o capítulo número 5. Como André Luiz facilitou nossa vida aqui trazendo alguns capítulos mais teóricos, né? No nosso próximo encontro,